Eu comentei com você, eu levei um tempo para me reconhecer, né, depois da bariátrica. Teve um período, e isso tem muito a ver também com o sorriso, porque eu ia tirar foto, eu não sabia nem como sorrir mais. E às vezes você não se reconhece porque você tem essa determinação, essa força toda, e pode ser que você não está enxergando isso. É uma análise assim, do temperamento. Ontem eu até gravei um vídeo falando que não é sexo e nem formato de rosto que determina o formato do dente, e sim o que você quer comunicar. Então as pessoas começaram a cobrar dele força, determinação, coisa que ele não tinha. E o que aconteceu? Tira isso da minha cara porque não sou eu. Então, mexer na face, Nossa, mexer nos dentes traz uma importância muito grande, porque o nosso senso de identidade está no rosto. A sua identidade é o seu rosto, não é o seu joelho que está lá no seu documento. Então, você precisa olhar no espelho e se reconhecer nesse processo todo. E o que eu mais veio de insight foi assim: que relação é essa com a comida? O que acontece que me dá esse escape de querer descontar na comida algo que está dentro de mim que eu preciso resolver? É então uma a questão coisa. desse peso que tem vindo, eu não posso ficar: "Ah, não tem jeito mesmo. Ah, tá vendo? Já ganhei um pouco de pe", não é isso. É, A bariátrica, ela me dá uma condição hoje de falar: "Eu tenho recurso, eu sim, sei que eu consigo emagrecer". Vai ser de um dia para o outro? Não. não. Agora, também eu não posso ser idiota de pensar assim: "Ah, tá tudo certo na minha alimentação? Com certeza eu tô fazendo alguma coisa errada". Uma podcaster bariatricada. Sim, muito prazer. Eu sou Mariela Parolini. Bariatricada desde novembro de 2020, com quase 40 quilos eliminados, já com reparadora. Virei podcaster para contar a minha história, com suas dores e delícias. E amo conversar com quem entende do assunto, tanto com profissionais incríveis quanto com amigos de grampo. Afinal, somos uma comunidade no bariátrica.club. Aqui é de uma bariatricada para bariatricados, só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia, e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua Nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo. Que bom ter você aqui mais uma vez no bariátrica.club. Você sabe, eu sou Mariela Parolini, aquela podcaster bariatricada que ontem, 11 de novembro de 2024, completou 4 anos de bariátrica. Feliz da vida, mas aprendendo a lidar com a menopausa, porque não é fácil. Só que menopausa não é o assunto de hoje não, tá? Hoje o assunto vai ser sobre boca, cuidados com a boca que a gente tem que ter, porque não é só colocar alimento lá dentro, não. A gente sabe que ali começa a digestão, mas também os cuidados que a gente tem que ter depois da bariátrica. O Léo, que está aqui hoje, é um profissional sensacional. Ele está refazendo um monte de coisa que eu não gostei na minha boca. E nessas conversas que a gente teve, ele foi me falando tanta coisa interessante do que pode acontecer depois da bariátrica e cuidados que a gente tem que ter, que eu falei, a gente vai ter que gravar um podcast. Então tá aqui, Leonardo Baldo, ou Léo, para ele falar um pouquinho. Só que antes ele vai se apresentar. Léo, seja mais uma vez bem-vindo. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui. Por favor, se apresente para que as pessoas te conheçam, conheçam do seu trabalho e depois a gente já engrena conversando aqui sobre cuidados que a gente tem que ter depois da bariátrica. Perfeito. Obrigado, primeiramente, aí pelo convite. É um prazer estar com você, uma pessoa que tem tanta expressividade aí de trazer sempre algo novo, esperança para as pessoas, né? Motivação, determinação. Então é muito inspirador aí o Bariátrica, e parabéns por essa nova mentalidade, essa nova rotina de vida aí. Seja bem Obrigada. ao mundo dos marombeiros, né? Por Eu enquanto, também uma sou eu corredora. eu sou ex-gordo, só não sou bariátrico. Não precisei, eu consegui acordar a tempo. Mas eu sou dentista por vocação, empresário por circunstância e líder por natureza. E hoje eu trabalho com odontologia estética, eu sou palestrante nacional, internacional, é, tenho um espaço de curso e tem meu consultório também. E
hoje, Deus me dá o privilégio de servir as pessoas, mexendo no que é mais de essência que uma pessoa pode ter, que é o sorriso. E sorriso Com é certeza. expressão da alma. E quando a gente mexe nesse sorriso, a gente muda a percepção que a pessoa tem dela, dentro dela, aqui dentro. E a gente consegue trazer o belo para fora, que é a verdade que a pessoa tem dentro dela. Então, eu trabalho aí, sou um dentista visagista, que eu tento captar o que a pessoa quer, né, comunicar com o sorriso dela e colocar isso no formato dos dentes e por aí vai. Inclusive, estive com Gilson Norati semana passada cortando meu cabelo e falamos bastante a seu respeito. Ah, falaram bem ou Que mal? é cabeleireiro visagista. Claro que falando bem. Mas me conta uma coisa, Léo. A gente já conversou sobre isso, mas eu quero trazer para o podcast. Primeiro, a questão do sorriso. Eu sempre tive problemas no meu dente da frente, eu acho que eu comentei aqui em algum podcast. Eu caí de boca, eu tinha uns 6, 7 anos de idade, já eram meus dentes permanentes. Foi muito difícil o tratamento na época. Se eu tenho 51, então 45 anos atrás, mais ou menos, eu quebrei esses dentes. Foi feito o que era possível na época. Depois, ainda tentei alguns tratamentos e acabei acostumando com o meu dente do jeito que era, apesar de não gostar. Tentei um tratamento recente que também não ficou satisfatório. E com isso acabei escondendo. Eu tenho percebido que cada vez que eu falo, aqui, estou até olhando para a câmera agora, acabei criando uma maneira de esconder os meus dentes para falar. Eu não tenho mostrado os meus dentes. E isso depois da bariátrica, o que acontece também depois da bariátrica? A nossa boca aumenta, entre aspas, né? Ela fica mais realçada. Da mesma forma que eu me lembro, eu tenho um nariz pequeno, meu nariz, ele é natural, o nariz que o Papai do Céu me deu, ele não é um nariz que teve alguma intervenção, e eu me lembro que quando eu fui emagrecendo, o Emílio falava assim, Mariela, o seu nariz está realçando absurdamente, e meu nariz é pequeno e arrebitado ainda, né? Sim. Então a boca mais ainda, porque vai a camada de gordura saindo, tem a musculatura, e o nosso sorriso sobressai. E você ainda comentou a questão do ácido. Então, eu queria que a gente começasse falando dessa questão da harmonia, dessa diferença, porque eu comentei com você, eu levei um tempo para me reconhecer, né? Depois da bariátrica, teve um período, e isso tem muito a ver também com o sorriso, porque eu ia tirar foto, eu não sabia nem como sorrir mais. O que ia aparecer naquela foto se eu sorrisse? Porque eu tinha uma maneira de sorrir com sobrepeso. Sim. E depois eu queria que você falasse, por favor, a questão do ácido, do refluxo que a gente conversou e você me mostrou aquelas fotos. Tá. O sorriso, quando a gente vem estudando aí visagismo, e o visagismo, ele vê um conceito aí, né, da imagem que a gente transmite. Então, quando eu vejo suas fotos de gordinha, você tem cara de brava quando você estava gordinha. Sua Muita cara gente fala isso. é de brava, e de uma pessoa que a gente, às vezes, dá um passo para trás antes de começar uma relação. Quando a gente vê você agora, você não se reconhece, mas você agora tem uma imagem mais acessível, Olha que mas bacana dá isso. vontade de traz proximidade hoje à sua imagem. E às vezes você não se reconhece porque você tem essa determinação, essa força toda, e pode ser que você não está enxergando nisso. Então você tinha a cara de brava e hoje o seu rosto traz mais proximidade, traz mais aconchego. A gente tem vontade de ficar perto e de ouvir o que você tem para falar. Então, olha que imagem bacana que você transmite hoje, né? O sorriso, ele tem um papel fundamental na imagem da pessoa,
Porque quando você conhece a pessoa à primeira vista, não são os olhos que conectam um com o outro, e sim o sorriso. É essa comunicação não verbal que faz essa comunicação através dos 6 dentes que nós temos anterior. Então, quando você faz uma transformação nesse sorriso, muda os padrões das linhas, do formato, você acaba mudando a percepção que você tem, né? Quando você estava ali mais cheinha, mais gordinha, suas linhas faciais eram uma, e hoje suas linhas faciais são outras, e às vezes de repente não é aquilo que você estava habituado, então você não percebe isso. Então, para eu mexer no seu sorriso, eu preciso, por exemplo, olhar para você e falar assim: ô Mari, você quer que eu construa um sorriso novo para você, mantendo essa coisa angelical, que traz calma, sensibilidade, ou você quer que eu traga força, determinação nessa boca? Porque, de repente, o que está Nossa, faltando que difícil isso, hein, Léo? é uma análise, assim, do temperamento. Ontem eu até gravei um vídeo falando que não é sexo e nem formato de rosto que determina o formato do dente, e sim o que você quer comunicar. Então, eu faço essa análise com o paciente nesse sentido. Você quer que eu mantenha essa comunicação que você está tendo leve, de proximidade, ou você quer que eu coloque um pouco mais de agressividade, de autoridade nessa boca? Porque eu consigo fazer isso através do sorriso. Então, de repente, a gente, nessa sua face, a gente mantém essa leveza, mas traga um pouco de força na boca. E aí, por exemplo, Olha, quando... Ah, pode falar, depois eu vou te comentar uma coisa que o Gilson, a gente estava conversando enquanto ele cortava meu cabelo, mas pode falar. Então, por exemplo, quando fizeram a primeira, né, mexeram a primeira vez aí no seu sorriso, de repente colocaram um padrão, um formato que você já não estava se reconhecendo por causa da bariátrica, Uhum. pelo emagrecimento. Ainda colocaram mais uma coisa que é muito determinante, que aí você não se reconheceu mais ainda. E é aquela coisa assim: tira, pelo amor de Deus, porque você não dá conta de carregar aquilo. Então, enquanto não tira, enquanto não mexe e deixa algo mais tranquilo para você olhar no espelho e falar assim: tô começando a aparecer. Um exemplo que eu dou muito claro é de uma mulher que faz maquiagem com quem não é visagista. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já fez maquiagem no salão, chegou em casa e lavou tudo. Por quê? O maquiador não percebeu o seu temperamento. Às vezes você queria uma maquiagem leve, discreta, e ele fez uma maquiagem pesada, que traz poder e autoridade, e de repente não era isso que você queria no momento. Então a boca vem trazer essa mesma coisa. Se você não pegar essa situação, e se a pessoa pedir uma boca agressiva de autoridade, e se internamente ela não estiver preparada para isso, ela não dá conta de sustentar o sorriso. É Olha o que que isso é muita- muito bacana. é muito massa. Por exemplo, quando você vê aquele cantor lá, Lucas Luco, que foi no Fantástico e pediu para tirar a harmonização. O que aconteceu? O Igor, que é um baita harmonizador, ele colocou linhas de autoridade e determinação no Lucas Luco que tinham um perfil de insegurança, de preocupar com o que os outros pensam dele, de não ter iniciativa. E essas linhas fazem as pessoas inconscientemente mudar o comportamento. Então as pessoas começaram a cobrar dele força, determinação, coisa que ele não tinha. E o que aconteceu? Tira isso da minha cara porque não sou eu. Então, mexer na face, Nossa, mexer nos dentes traz uma importância muito grande, porque o nosso senso de identidade está no rosto. A sua identidade é o seu rosto, não é o seu joelho que está lá no seu documento. Então, você precisa olhar no espelho e se reconhecer nesse processo todo. Então, vem essa importância toda, né? Não é tão simples. Quando eu mexo nos dentes de uma pessoa, eu estou mexendo lá dentro da alma. na verdade, não é só colocar uma faceta, não é só colocar uma
é uma massa, não é massa, como que chama? Uma resina, né? Resina. Não é só uma faceta, uma resina, não é só a cor, é muito mais do que isso, né? Tá muita coisa envolvida. Pois é, aí vamos para o bariatricado. Se o bariatricado for para uma vertente de só, eu quero ter um sorriso mais claro, eu quero. E não tomar esse cuidado, ele vai continuar não se reconhecendo. Vai. Ele vai perdendo esse senso de identidade e começa a recair no que você falou lá no início, a questão do ácido. O que tem mudado muito as características dos dentes, não só dos bariátricos, mas da população em geral hoje. A nossa geração foi a geração cárie por causa do doce, né? Escova os dentes, Mariela, senão vai dar cárie, não come doce à noite. Vai encher de barata essa boca. Desse jeito, nós viemos dessa geração. A nossa geração, o problema era o açúcar. Essa nova geração hoje, o problema é o limão. Eu coloco assim, o limão, mas de uma forma genérica, querendo dizer acidez. Então, hoje, a população ela está num consumo de alimentos extremamente ácidos. Então, por exemplo, a gente que é da dieta, que é dos marombeiros, que quer ficar fitness, é o shot de limão de manhã, em jejum, e escova dente e vai malhar. É o limão na salada. Não tem mais o refrigerante, mas tem água com gás e limão. O limão. E depois escova o dente depois do almoço. Então, qual que é o problema? O esmalte dentário, ele é uma estrutura mineral sensível a ácido. E quando você pega o limão, ele é um dos produtos mais ácidos que nós temos hoje, depois do suco gástrico. Então, a acidez do limão é 2,1. É muito ácido. E se você ingere esse limão imediatamente, escova o dente, você está atritando esse ácido sobre essa estrutura mineral e isso vai descalcificar o seu esmalte. Ou seja, você piora a situação. Você piora a situação. Então, quem tem o hábito do shot do limão, da água gasosa, é não escovar o dente após a ingestão, porque a sua boca está ácida sob o efeito da acidez do produto que você está ingerindo, e você, escovando imediatamente, você está como se fosse jogando um ácido muriático no chão e escovando com a vassoura piaçava, o chão vai ficar poroso. E é o que acontece com o esmalte do dente. E aí começa a sensibilidade a quente, a frio. Por quê? O esmalte que faz essa barreira térmica. Porque abaixo do esmalte a gente tem uma estrutura chamada de dentina, que é o que traz inervação, sensibilidade para o dente. Então, se você destruir o seu esmalte, que é uma camada muito fina, de 0,5 milímetros, é muito pouco. Se você destruir, o seu dente vai amarelar, porque é o esmalte que dá essa sensação da luminosidade. E você vai trazer para você sensibilidade com quente, frio, ar. Tem gente que chega no consultório e fala assim, desliga o ar-condicionado que eu não aguento, meu dente dói por isso. Mas isso? É o estrago que faz. Então, o limão tá trazendo esse ácido. Então, como que faz? Se não pode escovar o dente depois, faz o quê? O ideal é sempre você fazer um tamponamento da sua saliva. O seu organismo por si só não tem nada afirmando, não tem nada na literatura ainda afirmando sobre o tempo, mas estima-se que em torno de 40 minutos a sua saliva dá conta de tamponar e neutralizar essa acidez. Depois que isso acontecer, bacana, você pode escovar o dente normalmente. Se você não pode esperar esse tempo todo, o ideal é você tentar fazer um tamponamento como? Bochechando com água.
Bochecha, cospe, bochecha, cospe, bochecha, cospe. A tentativa desse bochecho com água normal é tentar essa água fazer esse tamponamento um pouco mais rápido para não trazer prejuízo para os seus dentes. E o bariátrico entra onde? Menina, geralmente vocês têm uma gastrite muito alta, vocês têm um refluxo muito alto. E quem fala, não, eu tenho refluxo, não. Aí minha pergunta é sempre assim, você fica arrotando o dia inteiro? Né? Esse arroto, isso é gás do suco gástrico, que é a estrutura mais ácida que nós temos. 1,8 de acidez. Então, deixa eu só fazer um parênteses aqui, Léo, antes de você continuar. Isso só acontece se come além do que deve. Se o bariatricado aprende qual é o limite dele e não força, isso não acontece. O problema é aquele pedacinho, sabe? Aquele pedacinho. Eu vou te dar um exemplo do meu fim de semana. A minha mãe tinha feito. Eu comi uma carne com uma salada, beleza. Foi o tanto, ok. Teve uma salada de fruta de sobremesa, eu quis comer um pouquinho. Aí acabou comigo. Acabou. Entendeu? Isso volta. Então, aquele bariátrico que continua tendo o refluxo, normalmente é porque comeu além do que devia. Porque o meu refluxo eu tinha antes da bariátrica. E aquela pessoa que tem muito severamente refluxo, ela. Porque são as mais comuns, bypass e sleeve. Quem tem um refluxo muito severo só faz bypass, porque a sleeve favorece o refluxo. Então, só um parênteses para você dar continuidade no seu raciocínio. Processo. Porque, por exemplo, até o bariátrico entender essa quantidade, demora um tempo, né? Sim, eu acho que é a parte mais difícil, sabia? E é assim, eu imagino, mas é o tempo suficiente para descalcificar o esmalte. Não aparece a lesão, ela começa, né, por causa dessa acidez, ela aparece de uma forma muito sutil que você às vezes não atenta pelos sinais, que são manchas brancas no esmalte do seu dente. Umas manchinhas inofensivas que você passa despercebido, dependendo do dentista, até o dentista passa despercebido por essa mancha. Então, a descalcificação do esmalte começa com uma mancha branca. E depois, essa mancha branca, esse esmalte vai provocando o que a gente chama de abifração, que é o quê? Só cavado mesmo, aquele buraco que dá próximo da gengiva. Então, isso já é um sinal mais agressivo do que o processo está avançado. Então, essa tem que estar atento a essa mancha branca, porque a gente, nesse processo, nessa fase da mancha branca, o dentista consegue intervir e paralisar essa mancha com procedimentos como, por exemplo, te indicar um creme dental correto, com uma concentração mais elevada de flúor. Eu posso te passar um bochecho diário, não um bochecho desses que a gente compra em farmácia, mas é um manipulado de flúor, que é o flúor que remineraliza o esmalte, não deixando essa mancha progredir e chegar a uma cavitação ou uma abfração, que são esses degraus que às vezes as pessoas ficam sem passar um e fica sentindo. Então, num diagnóstico inicial, é extremamente importante esse cuidado, né? Eu tenho procurado, às vezes, ter contato com médicos bariátricos para que esses médicos tenham cuidado de encaminhar o paciente bariátrico para um dentista, para que já comece esse cuidado, porque é extremamente importante. E eu tenho pegado pacientes cada vez mais jovens, com 28 anos, em que eu estou precisando reabilitar a boca inteira,
em função do desgaste excessivo do esmalte, em função da sensibilidade extrema, em função dessa descalcificação por essa alimentação ácida. Eu me lembro que você me falou que tem coisas que, por exemplo, para o bariátrico faz parte da rotina, whey. Whey? O whey também tem uma acidez que você comentou. Eu, particularmente, eu gosto de cozinhar sempre a carne com limão. Então já tem a acidez também. E são detalhes que a gente não presta atenção, né, Léo? Não. A minha Nutri me indicou tomar uma colher de vinagre orgânico De maçã antes das refeições ou então na salada. Ok, posso tomar, mas na minha cabeça tá, não escove os dentes depois do almoço, pelo menos 40 minutos, porque vai estar tudo ácido, né? Junta a água, o whey é ácido. O pessoal da maromba, já que você virou marombeira, vem, por exemplo, os energéticos. É pura acidez, extremamente ácido, traz o mesmo prejuízo. Eu não dou conta, por causa da quantidade de açúcar, não dou conta de tomar. Você não consegue. Mas a turma nova dessa, né, essa nova geração aí, que tem virado noite nas telas, usa muito energético, não é? Eu viro e mexe, eu pego o meu personal com latinha de energético. É muito ácido. O café é extremamente ácido, né? Esse aí para mim é um problema, você sabe disso, né? Para mim também é. Isso para mim. Bebo café o dia inteiro. Eu tenho até caneca para combinar com a roupa. Eu bebo café assim de hora em hora, se deixar. Porque eu sou apaixonado, mas tomo esse cuidado na escovação, evito essa escovação para não trazer um prejuízo aí para os meus dentes e tentar preservar o máximo da minha estrutura. Então, essa turma hoje precisa estar antenada no nível de acidez. A odontologia está passando num dilema que surgiu uma tal de odontologia biológica. E, Essa eu não conheço, não. Essa odontologia biológica vem trazendo algumas questões, por exemplo, o que controlou a doença cárie foi o uso do flúor. Então, por exemplo, hoje a nossa água é uma água fluoretada na intenção de prevenção de cárie, porque o flúor mineraliza o esmalte descalcificado. Ele remineraliza o esmalte. Só que essa turma agora não pode, porque o flúor é tóxico, o flúor ele é um metal pesado, a turma, não sei o que você pensa, mas a turma da lacração está com esse problema. Sim. Então, não pode usar flúor. A gente tem um professor que é o Jaime Cury, ele estuda flúor há mais de 40 anos dentro da odontologia. Aí uma menina outro dia no Instagram dele mandou ele estudar, que ele não sabe do que ele está falando. Eu falei assim, gente, doença cárie foi controlada pelo flúor. Então, o flúor, em doses corretas e prescritas... Doses homeopáticas, digamos? Homeopáticas, a gente prescreve um bochecho a 0,12%, e isso não traz prejuízo, isso não é tóxico. Então, e ele tem um poder remineralizador. Então, seria muito relevante um bariátrico sempre pela manhã e à noite o bochecho com o flúor, para manter essa mineralização em função, às vezes, desse refluxo que acontece, alguns com bulimia ainda. Então, essa acidez... Isso é sério. Isso é uma coisa que precisa ser dita, porque, infelizmente, tem uma parcela considerável de bariátricos que, como não cabe, e eles querem comer e a terapia não está em dia, Sim. Então eles vão, por exemplo, para um rodízio, seja do que for, de carne, de sushi, de pizza, enfim, come aquilo que cabe, mas querem comer mais. Enfia o dedo para vomitar mesmo, Sim. e é bulimia, não tem outro nome, para poder caber mais. Isso é seríssimo e precisa ser. Eu conheço pessoas que fazem isso. Sim, eu também. Conheço. E não só bariátrico, né?
Também É, pessoas que não são bariátricas que lançam mão desse artifício aí para poder comer mais ou bate o arrependimento, né, de comer. Mas eu acho que assim é equilíbrio, né? Eu acho que você falou, eu vi um vídeo seu essa semana que eu achei muito massa de você falando assim, eu emagreci, mas isso não quer dizer que eu sou feliz, né? A sua felicidade não está ligada ao fato de você ter emagrecido. Eu achei a isso muito felicidade ela massa. tem que estar fora do meu Fora corpo, disso, né? né. E o que eu fiz, por exemplo, eu já pesei 135 quilos e emagreci na raça. E o que eu mais, né, veio de insight foi assim, que relação é essa com a comida? O que acontece que me dá esse escape de querer descontar na comida algo que está dentro de mim que eu preciso resolver? Então, eu comecei a ter esse autoconhecimento, esse cuidado de olhar para dentro de mim e falar assim: peraí, o que eu estou precisando resolver? Porque não é a comida que vai resolver. Então, eu comecei a ter esse autocuidado, esse autoconhecimento, de analisar o que eu preciso resolver e resolver, e não jogar isso em cima da minha alimentação, de quando comer, realmente comer com consciência, né, ter uma dieta em que eu coma de tudo sem peso na consciência. Eu vim de uma semana só legume, legume, legume. Menina, me deu uma vontade de um prato de arroz com ovo e farinha. Menina, eu vou comer isso sem culpa, porque eu sei que amanhã eu vou treinar e é uma memória afetiva de infância, o ovo Claro. frito. Então, curti aquele momento. Mas, assim, sabendo que era, assim, saudade lá do meu tempo, de interior, casa de mãe, aquela coisa toda. Então, eu comecei a ter esse cuidado. E o bariátrico, ele precisa, né, atentar para isso, manter essa terapia on, para não descontar isso em cima da comida, porque essa acidez, essa bulimia, esse suco gástrico, ele vem acabando, detonando com os dentes, não só dos bariátricos, mas de uma Sim. grande parcela da população. Ô Léo, enquanto a gente não traz a consciência, a gente não trata, É, né, então, verdade. ter a consciência do que está acontecendo, do que te leva a isso, faz toda a diferença. Por exemplo, aqui em off a gente estava comentando, tem me assustado muito o ganho de peso em pouco tempo em função da menopausa, porque é a única coisa que eu, eh percebo que está acontecendo. Sim, Até porque eu tô com um ritmo de treinamento mantendo isso, né. sim. Então eu tô fazendo 3 vezes por semana, chega a dar na semana em torno de 42 quilômetros que eu faço. Então não 10K é é algo muita coisa, leve. mulher. Eu não dou conta de 10K mais. Entendeu? Hoje eu já fiz 10K. Aí eu estava lembrando que como igual eu te falei, esse fim de semana eu tenho compromisso e eu teria que fazer, eu não sei ainda a planilha, eu acho que são 18 no domingo, no sábado, e não vai dar, então eu vou fazer quinta 10 e sexta, que é feriado, aí eu faço os meus 18, Sim, para não, porque semana que vem tem minha segunda meia maratona na quarta-feira, 21K, é quarta-feira, então não dá para brincar. verdade. Mas a questão olha, a menopausa aí, fugiu o que eu tô falando. É Então a uma questão coisa. desse peso que tem vindo, eu não posso ficar: "Ah, não tem jeito mesmo. Ah, tá vendo? Já ganhei um pouco de pe", não é isso. É, A bariátrica, ela me dá uma condição hoje de falar: "Eu tenho recurso, eu sim, sei que eu consigo emagrecer". Vai ser de um dia para o outro? Não. não, Agora, também eu não posso ser idiota de pensar assim: "Ah, tá tudo certo na minha alimentação? Com certeza eu tô fazendo alguma coisa errada". Então sim, eu comecei a prestar atenção, porque pensa comigo, eu fiz a minha bariátrica com 47 anos. Quantos anos eu fiquei com maus hábitos? é, E qualquer descuido ele vem, vem, qualquer gatilho emocional ele vem. Então se eu entendo: "Opa,
aumentou mais do que deveria. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tá, tem a menopausa? Ok. Mas deixa eu prestar atenção na minha alimentação. Então, não dá para a gente descuidar. E, às vezes, a gente só vai lembrar dos dentes quando eles dão um problema. É, E aí já passou da hora, da mesma forma do peso. Vamos fazer esse paralelo. é, Engordou um pouquinho, engordou um pouquinho, engordou um pouquinho, de repente engordou um tantão. é. Olha, tem um outro agravante também do bariátrico. Eu não sei se você tem isso, mas alguns que eu já tratei reclamam comigo da boca seca, de sentir a boca muito seca, que na É porque a gente bebe odontologia muito pouca água. a gente chama de xerostomia, né? Então, essa xerostomia, que é essa boca seca, né, de ter pouca saliva, e isso traz prejuízos também. Então, favorece essa acidez. Então, essa boca seca, a necessidade de você hidratar, de cuidar, de correr atrás, é extremamente importante, porque ela também, a saliva tem um fator determinante na neutralização dessa acidez. Então, essa boca seca, você precisa estar atento à sua hidratação, para que você ajude o seu organismo a controlar esses efeitos sobre o esmalte do seu dente. Então, além da acidez, tem essa boca seca aí que você precisa estar ligado aí também, porque às vezes você tá com problema já no dente e nem tá percebendo que tá com problema no dente. Às vezes, quando o paciente chega que eu mostro, olha aqui como que tá, olha o que está acontecendo, às vezes já está numa situação bem crítica, porque os sinais vão muito devagarzinho e às vezes a pessoa não presta atenção, sabe? Então é isso que você Ô, falou Léo, mesmo. eu vou te mandar depois, já tem bastante tempo que eu gravei com ela. O Bariátrica, em março de 2025, o bariátrica.club, o podcast, em março de 2025 ele vai completar 4 anos. 4? 4 anos. 4 anos o podcast. E, se eu não me engano, foi no primeiro ano eu gravei com uma dentista do interior de São Paulo. E ela fez bariátrica. Eu vou te mandar esse episódio. Ela teve um monte de problema de saliva. Tudo que você puder imaginar, Na ela sala. teve. E aí ela foi estudando mais ainda para se tratar, e aí acabou levando isso para as pessoas com bariátrica. É super interessante o episódio, Sim. em que ela fala desses problemas de saliva que ela teve, que foram seríssimos, 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 seríssimos. E aí ela E, explica essa questão. Mas tem duas coisas, tem isso da saliva em si, mas tem também que a gente bebe, eu particularmente bebo menos líquido, porque cabe menos. Agora já começou o calor. Para mim hoje eu estou bebendo muita água, porque eu já saí da corrida hoje sentindo muita sede. Por quê? Saiu muito. Eu saio igual a desidratou, né? mulher de Ló. A mulher de Ló, a estátua de sal. Sim, Eu saio igualzinho ela da corrida. Sais minerais, assim, muitos, muitos, muitos. Tanto que agora, na corrida, na meia maratona, e no meu treino de 18, eu vou levar eletrólito. Porque não sim, dá para correr nesse tempo e essas distâncias maiores sem eletrólito. sim. Eu não dou conta. E a hidratação durante o dia, para mim, é uma dificuldade, por causa do que cabe. E água pesa muito para mim. Muito, muito, muito. Agora, nesse tempo não tem jeito. Tem que ingerir. Então, Eu sou muito do chá, né? Eu também tenho dificuldade, mas eu uso muito chá gelado para saborizar a água, dar vontade de beber. É um artifício que, assim, particularmente eu uso para isso. Sabe uma coisa que acontece muito também, associado à acidez? Por exemplo, imagina o apertamento dental e o bruxismo, né? Com a boca ácida. Imagina seus dentes estão todos ácidos a ponto de descalcificar e você trabalha no estresse,
bater meta, preencher planilha, entregar resultado. Além de ser bariátrico, com uma boca ácida, você ainda está tritando dente com dente. É mais uma coisa. Acabou. Acabou. Aí não sobra nada, menina. Então, tem que estar atento aí a esse apertamento. E assim, nem é sempre só quem tem bruxismo, não. Eu sempre falo assim, quando você está no computador, preste atenção se você não está apertando os dentes. Porque toda atividade que requer precisão, atenção, inconscientemente nós travamos os dentes para concentrar mais e aí pode trazer prejuízo. O esmalte é como se fosse um vidro. Então, quando você trava a arcada superior com a inferior, é como se você estivesse batendo um vidro no outro. Vai trincar e vai quebrar. Esmalte trincado vai lascar, vai trazer sensibilidade, vai fraturar o dente e vai ser porta de entrada para as estruturas internas do dente, trazendo cárie, problema de canal e por aí vai. Que beleza. Você me fez lembrar o seguinte: quando eu ia fazer a bariátrica, estava faltando, sei lá, esses dias que. Ontem eu fiquei lembrando de muita coisa do dia da bariátrica, né? Sim, E os dias anteriores, eu falo que Deus foi tão bom que ele me deu de presente, assim, eu fui mentorear 2 CEOs os 2 dias antes da bariátrica. Então, o meu foco estava na mentoria que eu tinha que ministrar. Eu não fiquei com aquela coisa da cirurgia, né? E no dia da sim. cirurgia eu fui. Mas eu me lembro, eu não sei se uma semana ou 15 dias antes da minha bariátrica, eu estava comendo uma pipoca doce, sabe daquela de pacote vermelho? Sei. E quebrei o primeiro pré-molar. Não, depois o canino é pré-molar mesmo, né? Premolar. Primeiro pré-molar esquerdo superior. E os meus filhos, na época, faziam um tratamento ortodôntico, e eu fui nela, porque ela também trabalha um pouquinho com a parte de estética. Eu falei, me ajuda, porque eu vou fazer bariátrica e tal. Ela falou assim, você tem que fazer limpeza urgente. Quantos anos você não faz limpeza? Eu nem sabia quantos anos, não lembrava. Ela falou, você vai ser entubada, você vai ter uma anestesia geral, você pode ter um problema seríssimo por não fazer uma limpeza antes de uma cirurgia. Verdade. Léo, ninguém fala isso. Não fala. Sabe por quê? A boca, a saliva, é a região mais contaminada do corpo. É Credo. a região mais que tem mais bactéria, é a boca. Então, por exemplo, uma feridinha pode criar uma porta para uma situação que a gente chama de bacteremia transitória. Que é isso? A bactéria que está na boca pode acessar a corrente sanguínea, se alojar no coração. Então, quem tem válvula cardíaca, quem é safenado, a gente precisa tomar cuidado, fazer antibiótico terapia. Você que vai se submeter a uma cirurgia, que vai ser entubado, o risco de uma sepsemia através da cavidade oral é um risco altíssimo. Então, é uma ciência muito séria a odontologia e não pode Ou ser. seja, cuida da boca, cuida do dente, porque não Aquela é história brinquedo. assim, se você tiver um siso e você pode morrer, pode, porque se você extrair um siso infeccionado, essa infecção cai na corrente sanguínea e logo causa uma sepsemia no corpo inteiro. Então, um siso que está, por exemplo, infeccionado, primeiro se administra um antibiótico para dar cobertura de antibiótico para esse paciente, para depois você pensar na remoção desse dente, porque o risco é altíssimo mesmo. Então, essa coisa, se você pode morrer, pode, porque não é tão simples assim, o buraco realmente é mais embaixo. Ô, Léo, para a gente encerrar esse episódio de uma forma mais assim, tem jeito? Tem. Ó, Quais as dicas que você daria para o bariatricado, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório? no pré-operatório, é o que você falou aí, limpeza pré-cirúrgica, né, para não ter risco de nenhuma infecção via oral, certo? Pós-operatório é
ao acordar, não escove os dentes. Aguarde pelo menos 40 minutos. Se precisar escovar para sair, que você bocheche de 5 a 10 vezes com água. Bochecha, cospe, na intenção de tamponar essa saliva. Tomou café, não escove os dentes. Aguarde 40 minutos. Tomou shot de limão de manhã para correr, para atividade física, pela dieta, não escove os dentes imediatamente. Aguarde 40 minutos. Tomou água com gás no almoço, no lugar de refrigerante, tomou uma cerveja, tomou um vinho, colocou vinagre na alimentação, não escove imediatamente, aguarde 40 minutos. Busque um dentista que te oriente no bochecho fluoretado para você estar em constante remineralização do esmalte do seu dente, porque até você controlar esse processo todo, vai ter refluxo, vai ter bulimia, vai ter gás, vai ter arroto, vai ter tudo que traz acidez e que traz prejuízo para o seu esmalte. Procure alimentação mais ácida, né? Shot de limão eu sugiro sempre tomar no canudinho. Cuidados com os energéticos, com os whey protein, que alguns são mais neutros, outros são mais ácidos. E visite o dentista regularmente. Isso é fundamental. E que Léo, obrigada. Obrigado viu? O que é que você falou? Que cortou? Me deu um insight absurdo, assim, de procurar médicos bariátricos para orientá-los a orientar o paciente dele a Vamos fazer isso junto? Vamos embora. Que aí a gente vai atrás deles e aí a gente pode até reunir esse pessoal para outras coisas que a gente pode fazer. A gente podia fazer um encontrão de nutricionistas, médicos, dentistas, para a gente poder alinhar essas coisas aí, viu? Vai ser, um Conta conteúdo. comigo. Conta comigo. E para você que gostou tanto como eu gostei aqui, eu já conheço o Léo, por isso que ele está aqui, né? Eu sei da qualidade do trabalho dele e a conversa flui. Se deixar aqui, são 4 episódios. Sim. Mas segue o Léo nas redes sociais. Tá aqui, Leonardo Baldo. Isso. Lembra de seguir também bariátrica.club, tá bom? Se você tiver dúvida, manda as dúvidas aqui pra gente ou manda nas redes sociais. Eu estava pensando, Léo, a gente podia fazer uma live para você mostrar aquelas fotos que você me mostrou, aquelas fotos horrorosas. Fechado. A gente vai combinar essa live. Vamos combinar. Mas, independente disso, segue @bariátrica.club e segue Leonardo Baldo e eu tô te esperando no próximo episódio, tá bom? Um beijo. E Jesus te abençoe. Amém. Beijo para vocês. Gostou? Então clica para seguir e aproveita para compartilhar. Tem sugestão de algum assunto? Só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito. Eu te espero no próximo episódio. Já deixa o seu café ou a sua água preparados.